Delegado Ataíde Alves, bom dia. Bom dia, Narciso. Meu caro delegado, recentemente nós recebemos imagens de algumas comunidades aqui de Aracaju em que é possível observar a pichação de siglas do PCC e do Comando Vermelho. E aí a pergunta que fica, essas facções se instalaram aqui em Aracaju, na nossa capital, chegaram a Sergipe, delegado? Esclarece pra gente. O Brasil, Narciso, ele tem, me parece que 53 organizações criminosas, né? Todo o estado da federação tem organização criminosa. Aqui em Sergipe nós temos 3. PCC, Comando Vermelho e Bonde do Maluco. Bonde do Maluco é uma facção aí do lado da Bahia. A questão é que aqui em Sergipe, a força que elas têm está muito aquém do que acontece em outros estados. Vou dar um exemplo aqui do lado, Bahia. Na Bahia a gente vê vídeo de criminosos ostentando fuzil, né? Aquela briga entre o Comando Vermelho e o Bonde do Maluco e tal. O pessoal vai num bairro, numa determinada comunidade, com fuzis, né? Grava vídeo, diz que aquele território está dominado, né? E fica desafiando o poder público. Aqui em Sergipe a gente está muito longe disso, entendeu? Aqui a situação, graças a Deus, graças à inteligência policial, o trabalho integrado, das forças que compõem a segurança pública e a Polícia Federal também, Polícia Rodoviária Federal, a situação está muito, muito diferente disso. Então, o que a gente pode dizer e esclarecer para os sergipanos é que sim, nós temos elas em atuação, mas aqui a situação não está descontrolada. Agora, que trabalho está sendo feito para que a gente não chegue a esse estágio da Bahia, que essa é a grande preocupação, né? Então, o trabalho que vem sendo... tem uma frase que se atribui a Thomas Jefferson, que foi um presidente norte-americano. O preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Então, assim, é o trabalho constante de inteligência policial, né? O DENARC aqui tem uma preocupação constante em relação às organizações criminosas, DHPP, nós temos uma divisão de inteligência policial muito boa, a DIPOL, temos o COP também, a Polícia Militar, temos todas essas, o sistema penitenciário, então a gente tem esse monitoramento diuturno e constante com relação a essas organizações criminosas. Recentemente o DENARC participou de uma operação em conjunto com o GAECO, uma operação desenvolvida pelo GAECO, o DENARC participou, que visou que um dos alvos era justamente uma pessoa supostamente ligada ao PCC. Né? Foi uma operação exitosa, e aí mostra a integração entre não só as forças policiais, como também estas e o Ministério Público. Então, assim, o preço da liberdade é a eterna vigilância, né? A gente tem que sempre ficar atento à questão da criminalidade aqui em Sergipe. Essas ruas, essas paredes pinchadas, por exemplo, as que chegaram para a gente são ali na região da Coroa do Meio. Ali são regiões que estão demarcadas. Na Coroa do Meio existe algum clima de guerra entre essas facções? Nós fizemos, logo que chegamos ao DENARC, uma operação na Coroa do Meio. Foi uma operação em que houve algumas prisões e tal, e justamente no relatório de missão dos policiais já se dava conta de muros pichados, né? Então, é isso. Quando a gente identifica algum tipo de situação dessa, a gente faz um levantamento, faz uma operação e aí vai controlando a questão das organizações criminosas. Chega ao conhecimento da SSP algum tipo de ação truculenta ali na região da Coroa do Meio, algum tipo de denúncia em sigilo de que essas facções estariam amedrontando a população, como existem em outros locais, de repente até com milícias cobrando pela segurança de comerciantes, algo desse tipo? Nós temos um estágio desse tipo na Coroa do Meio? Nós temos integrantes de organizações que promovem o tráfico de drogas, e o traficante de drogas, seja ele de que organização for, ele vai querer defender o território dele, né? Então, muitas vezes acontece aí de ameaçar integrante de facção rival, essas coisas. Essas situações, sim, existem, claro, mas, volto a dizer, num nível bem aquém do que acontece em outros estados aí afora. Eu vou dar um exemplo da principal prisão, uma das principais prisões do DENARC.
foi de um sujeito ligado ao Comando Vermelho. E essa prisão não foi feita aqui em Sergipe, foi feita no Rio de Janeiro. Foi o Breno Vinícius Garçom Martins, conhecido como Hamster. Ele foi preso lá na favela da Maré. Ele saiu de Sergipe e se homiziou lá, porque aqui ele não teria a liberdade que ele tinha lá. Lá ele estava homiziado na favela da Maré, lá no complexo da Maré, e comandava o tráfico à distância. Se ele tivesse ficado aqui em Sergipe, ele já estaria preso há muito tempo, mas lá no Rio não. Para se ter uma ideia, para cumprir o mandado de prisão dele, foram necessários 3 blindados do BOPE, 3, com 30 homens. Jogaram granada nos blindados, atiraram com fuzil nos blindados, né? Ou seja, é uma situação totalmente diferente da que a gente vivencia no nosso estado. Perfeito. É importante a gente frisar também, delegada Ataíde Alves, que a população pode colaborar e em qualquer situação ou circunstância, 181 é o caminho, né? Isso, Narciso, você tocou num ponto importantíssimo. Todo dia nós recebemos denúncias via 181. A população é a grande parceira do DENARC, é a grande parceira dos órgãos de segurança pública, melhor dizendo. Então, assim, 181 é o canal adequado para a população fazer essas denúncias. O denunciante não precisa se identificar e a ligação é gratuita. E, na medida do possível, a gente checa denúncia por denúncia. Repito, são várias por dia. A população é a grande aliada do nosso trabalho. Agora, delegada Ataíde Alves, em algumas situações podem existir pinchações dessas só para criar algum tipo de amedrontamento na comunidade, para tentar criar sei lá, uma espécie de clima de terror ou algo do tipo, sem que necessariamente tenham membros dessas facções naquela determinada comunidade? Sim, pode existir. As duas situações podem existir. Tanto a pichação pode ser feita por um membro, como também pode ser feita por alguém que não tenha nada a ver com alguma dessas facções. Agora, assim, há um detalhe interessante, né? A pichação é anônima, não é isso? Aqui do lado, na Bahia, a gente vê criminoso mostrando o próprio rosto e ostentando fuzil em vídeo. Perfeito. Isso aqui em Sergipe a gente não vê. Então, pichação é anônima, beleza, tranquilo. Pode acontecer de realmente ser alguém de uma facção que vai lá e coloca lá a sigla da facção no muro. Agora, ostentar fuzil, mostrar o rosto, desafiar as forças de segurança pública, como a gente vê. Aí do lado, por exemplo, aqui em Sergipe a gente está muito distante disso. Isso aí eu posso garantir. Perfeito. Quando eu conversava com o Lucas, tentando construir essa pauta, ele me dizia que existe uma espécie de grife das facções também, ou seja, aquele malfeitor que gosta de repente, tentar parecer algo que ele não é, né? Isso, exato. Acontece muito. Mas, assim, a população fique tranquila. As forças de segurança estão atentas à questão das organizações criminosas. E, repito, o 181 é a ferramenta de que vocês, da população sergipana, dispõem para nos ajudar. Perfeito. Então, para ser bem claro e reforçando para a população, elas existem, elas estão instaladas como estão instaladas em todo o Brasil, mas em Sergipe a situação é controlada e aqui a SSP está pronta para não deixar acontecer cenas que a gente vê em outros estados. Sim, exato. Perfeito. Delegado Ataíde Alves, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Narciso. Bom dia, ouvintes. Tá aí, portanto, entrevista importante porque traz essa sensação de tranquilidade para a população sergipana. E mais do que isso, é a SSP mostrando que há um trabalho de controle e de vigilância em cima dessas facções que, sim, estão instaladas em Sergipe como estão em todo o Brasil, mas aqui em uma situação controlada. E assim a gente espera que continue, né? Nós não queremos ver aqui em Aracaju, em Sergipe, em canto nenhum de Sergipe, cenas que a gente vê em outros locais. Nós não gostaríamos de ver em local nenhum, mas como estamos nesse território, torcemos que aqui as coisas não aconteçam. É por essa e por outras que às vezes a gente precisa entender o braço forte do Estado agindo para evitar que se formem cenas como a gente tem visto em outros estados.